Então, turma, neste segundo momento da nossa aula de hoje, iremos estar tratando Ciências Naturais segundo os PCMs. Desta forma, vamos iniciar falando o seguinte. Nós vamos, então, tratar os nossos estudos nesse segundo momento, falando sobre os objetivos gerais do ensino fundamental. Com relação a isso, os alunos devem, a partir do tópico que trata da cidadania, participar da vida social e política. Por isso se coloca aqui participação social e política. A questão da cidadania se volta para isso, né? Para possibilitar a participação social e política. Direitos e deveres políticos, sociais e civis. Solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças. E também a questão do respeito. Então, com relação aos objetivos gerais do ensino fundamental, temos esses aspectos aqui. E ainda temos o seguinte, que no desenvolvimento dos conteúdos, de modo geral, possa-se trabalhar a questão da posição crítica, responsável e construtiva. Dentro desse tópico é importante o diálogo, a decisão e também as decisões coletivas. Características fundamentais do Brasil, identidade nacional. Ter também o respeito à pluralidade sociocultural, que é justamente tentar mudar a mentalidade das pessoas, né? Como nós podemos, assim, de maneira específica, dizer o seguinte, tem que dizer não à discriminação. Ser também um agente transformador do meio ambiente, integrando aspectos que se voltem, né, para a questão do meio ambiente, para a solução dos problemas, de maneira que possamos, então, transformar todas as habilidades e competências no sentido de fazer com que sejamos, né, agente transformador do meio ambiente, integrante e dependente. Ainda com relação aos objetivos gerais do ensino fundamental, temos que trabalhar, né, a questão da confiança em si. E essa confiança em si vai depender muito das inter-relações, das inserções sociais que devam ser trabalhados, né, nessa questão de tornar os alunos mais confiantes em si mesmo, conhecer o cuidado do próprio corpo, diferentes linguagens, questionar a realidade e dentro do aspecto que se volta para a questão de questionar a realidade, é importante, então, trabalhar o pensamento lógico, a criatividade, intuição, análise crítica e demais assuntos, demais aspectos que venham, né, fazer do alunado seres mais investigativos, né, seres mais interacionistas, conhecedores dos seus direitos e deveres, com consciência crítica. Temos, então, os objetivos, né, gerais do ensino fundamental e a gente vai perceber que no primeiro ciclo, o primeiro ciclo corresponde justamente à primeira e segunda série. E o segundo ciclo, a terceira e quarta série. Isso, né, de acordo com os PCMs. Hoje nós dizemos que anos iniciais, né, e anos finais. Com o ensino de 9 anos, nós sabemos que o primeiro ciclo atualmente então composto por 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. O segundo ciclo é quarto e quinto ano. Então, mas os anos iniciais correspondem do primeiro ano ao quinto ano, na verdade. Que bem antes, né, já antes da questão
da transformação do ensino fundamental em 9 anos, a gente trabalhava que os anos iniciais seriam, então, as séries iniciais de primeiro à quarta série. E dentro dessa questão, os PCN coloca como primeiro ciclo, primeira série, segunda série, segundo ciclo, quarta série e, aliás, terceira série, quarta série. Objetivos gerais das ciências naturais do ensino fundamental. Então, o objetivo geral, que se volta para a questão das ciências naturais no ensino fundamental, é justamente desenvolver competências permitindo uma compreensão de mundo e atuar como indivíduos e cidadãos. Então, esse aqui, né, é colocado como objetivo geral das ciências naturais para o ensino fundamental, desenvolver competências que permitam ao alunado compreender, né, o mundo e atuar como indivíduos e cidadãos. Objetivos gerais das ciências naturais no ensino fundamental. Ainda continuando como isso, né, aliás, ainda continuando as nossas análises referente aos objetivos gerais das ciências naturais, no ensino fundamental temos o seguinte: desenvolver capacidades ao final do ensino fundamental que propiciem, né, um pensar racional referente à natureza como um todo, conhecimento científico, tecnológico, condições de vida, questionar, diagnosticar e solucionar, utilizar conceitos científicos, valorizar o trabalho grupal, saúde como bem individual e comum. Com relação aos conteúdos, existem os blocos temáticos, né? Assuntos não isolados, organizado e flexível, importância local, conceitos, procedimentos e atitudes centrais. Critérios para a seleção dos conteúdos. Nós temos que observar o seguinte: esses critérios para a seleção dos conteúdos devem se construir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno. Tem que se respeitar, né, a capacidade intelectual do alunado no momento em que se vai fazer a seleção dos conteúdos a serem ministrados nas séries iniciais, né, do ensino fundamental. Devem favorecer a construção de uma visão de mundo, devem ser relevantes do ponto de vista social. Blocos temáticos, né? Nós sabemos, então, que os anos iniciais, que aqui nós colocamos como séries iniciais do ensino fundamental, é justamente a questão da primeira série, segunda série, terceira série e quarta série. Então, dentro desses ciclos aqui, que é o primeiro ciclo e o segundo ciclo, o primeiro ciclo se constitui com relação à primeira série, segunda série, primeiro ciclo, na verdade, e o segundo ciclo, terceira série e quarta série. Então, com relação aos blocos temáticos que devem ser trabalhados, é sobre o ambiente, o ser humano e saúde, recursos tecnológicos. E com relação ao terceiro e quarto ano, aliás, terceiro e quarto ciclos, deve-se trabalhar, além desses aspectos, também terra e universo. Ambiente, por exemplo, né, tem que se trabalhar a questão da banalização, que hoje, né, nós vemos essa questão do homem lidar com o meio ambiente, se banalizou. Então, tem que preservar, tem que trazer a consciência do alunado, das séries iniciais do ensino fundamental, para essa questão, né, de eliminar a banalização com relação ao cuidado com o meio ambiente.
Conceitos e aquisição não seguros também devem ser trabalhados no sentido de eliminar esse tipo, né, de conceitos. Relações recíprocas entre sociedade e ambiente, essa ação conjunta, né, que deve haver entre o ser humano e o meio ambiente de forma equilibrada, deve ser trabalhada, né, essa relação recíproca. Meio ambiente, né, que é o tema transversal em ciências naturais e humanas. Deve-se trabalhar também a questão do meio ambiente como tema transversal. Não basta ensinar que não se deve jogar lixo nas ruas ou que é necessário não desperdiçar água, mas sim informar sobre as implicações ambientais dessa informação. Então, não basta só ensinar que fazer isso, como aqui bem colocado, jogar lixo nas ruas, desperdiçar a água, isso pode evitar um agravamento com relação à questão, né, que vem prejudicando e agravando mais os problemas no meio ambiente. Não é importante estar só colocando isso, que não basta jogar o lixo, né, nas ruas e desperdiçar água, mas se informar sobre o que isso vai implicar, né, com relação ao meio ambiente, o que isso vai estar prejudicando dentro da vida do ser humano, da ação recíproca do homem com o meio, né, com a questão coletiva, com o ato do homem estar preservando o meio ambiente, que se o homem preserva o meio ambiente, ele está preservando a própria vida. Então é importante perceber essa questão e trabalhar conceitos que se voltam, né, para a questão de que o aluno venha perceber as implicações ambientais, né, dentro de um aspecto informativo crítico. Ser humano, compreender, né, dentro dessa temática que se volta para a questão do ser humano, é importante compreender relações fisiológicas e anatômicas, necessidades biológicas, afetivas, sociais e culturais, ciclo vital, aspectos socioculturais e a reprodução humana. Então, dentro dessa questão, né, do bloco que se volta, do bloco temático, ou seja, do eixo temático, que se volta para o ser humano, é importante estar fazendo uma análise crítica, estudando, né, de maneira crítica todos esses aspectos aqui. Com relação aos recursos tecnológicos, deve-se ver a questão da transformação dos recursos energéticos e materiais em produtos necessários à vida humana, necessidade de formar alunos capacitados para compreender e utilizar os recursos tecnológicos, né, que venham ali propiciar mais conhecimentos científicos, mais informações, que venham, na verdade, ali capacitar para lidar, né, de maneira competente e eficiente no ato de utilizar os recursos tecnológicos. Daí temos, então, a questão do primeiro ciclo, ciências naturais no primeiro ciclo, é o que nós vamos ver no próximo estudo.